Queridos, eu convido vocês a nós refletirmos na palavra de Deus nessa noite, na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta do apóstolo a Timóteo, no capítulo 5. E nós temos nesse mês falado sobre algumas propostas para você, no sentido espiritual, no sentido de vida, de comunidade. Falamos no dia 8, nosso primeiro culto, sobre o trono da graça, que existe um trono onde você alcança misericórdia e graça, e constantemente, que você pode chegar a ele, porque ele está dentro de você. Domingo passado, João falou sobre os segredos para o sucesso. Você que esteve, sabe disso, e você que não pôde, assista a mensagem no YouTube, que é algumas indicações da palavra, para que você seja de fato bem-sucedido, segundo o Evangelho. E hoje nós queremos falar sobre esse tema extraordinário, que é o cuidado dos seus, cuidando da família. Primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8 apenas, diz assim, a palavra do Senhor: se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Vou repetir. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Nossa, palavra difícil, né? Palavra dura. Mas se você quer ter sucesso nesse ano e na vida segundo o Evangelho, eu e você precisamos cuidar das nossas famílias. Nós vivemos dias difíceis, onde há um desafio diário nosso para cuidar dos nossos, cuidar das nossas famílias. E o verdadeiro seguidor de Jesus de Nazaré, ele é conhecido pelas suas boas ações, ele é conhecido pelas suas boas obras. Jesus já disse que aqueles que não o conheciam, que não têm Deus, veriam as nossas boas obras e glorificariam o Pai que está nos céus. E nada é mais extraordinário do que cuidar dos seus, cuidar da família. A família é uma instituição fundamental para a vida em sociedade. E nós percebemos que a cada dia eles tentam destruir o modelo bíblico de família. Nós vemos que isso vem há anos já, que vem sendo minada a concepção bíblica do que é uma família, de como é uma família, como é composta uma família, qual a importância da família. Parece que estão relativizando o termo família. E hoje existem, inclusive com o amparo da lei, tantos tipos de família. Família agora já não é mais pai, mãe e filhos, não é mais homem, mulher e filhos, ou seja, existe uma gama terrível de que dizem ser família. Entretanto, nós temos uma proposta da palavra, uma proposta da Bíblia. E nós precisamos permanecer nela, custe o que custar. Nós precisamos ser, sim, acolhedores, compreensíveis, amáveis, entretanto, não podemos abrir mão dos nossos princípios. Não podemos abrir mão daquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus para a sua igreja. Se não é igreja, não tem problema, viva-se do jeito que se bem entender. Mas se eu me proponho a ser igreja, se eu me entendo, me conscientizei como filho do Pai eterno, e eu quero obedecer esse Pai, eu quero estar em acordo com o Pai. Nós percebemos que, inclusive, com o novo governo, parece que a porta para as multiformas familiares parece que vai se abrindo. E se abrir? Se abrir não tem problema, ele é governo de todos os brasileiros. Mas nós temos uma referência que é Jesus e a sua palavra. Então, independente do que aconteça com as leis, com os desmandos, ou com as permissões daqueles que nos representam, ou que deveriam nos representar, nós temos que estar preparados cuidando dos nossos. Por quê? Porque se eu estiver cuidando dos meus, cuidando da minha família, como igreja, se eu estiver cuidando daqueles que estão próximos, que fazem parte da minha família, eu estarei com certeza passando por qualquer dificuldade, por qualquer perseguição. Mas eu não posso abrir mão, porque a família é a base fundamental de uma sociedade sadia,
e também ela é a menor configuração da igreja. A igreja, na sua menor configuração, é a família. Lá na tua casa, você é a igreja. Porque onde estiver 2 ou 3, ali é a igreja. Não há igreja na individualidade, a igreja é na coletividade. Então, você é a igreja na sua família, ela é a menor configuração da igreja. Por isso que tentam destruí-la, porque destruindo a família, destrói a sociedade, destrói a igreja. Igreja como instituição organizada, é claro, porque a igreja de Jesus Cristo ninguém destrói, né? Nem as portas do inferno prevalecem sobre ela. E nessa noite vem ao meu coração esse desejo e essa ordem dura do apóstolo Paulo. Lembra-se, o apóstolo Paulo está preso em Roma e na cidade de Éfeso está o jovem pastor Timóteo. E ele preso, ele dá algumas orientações para esse pastor, para que esse pastor, o Timóteo, oriente a igreja. Isso foi no ano 65, mais ou menos, ou seja, já fazia média de quase 30 anos da morte do Senhor, 27, 28 anos que Jesus tinha morrido, e Paulo está preso por causa do Evangelho, escreve essa primeira carta, um ano depois ele escreve a segunda carta a esse jovem pastor, e depois ele é decapitado e morto em Roma, por causa do amor ao Evangelho. Mas ele olha para o Timóteo e fala: você que está pastoreando a igreja de Éfeso, eu tenho algumas instruções para você, dentre elas, você cuida das viúvas. Havia muitas viúvas na cidade e na igreja de Éfeso, que tinham convertido ao Evangelho. Ele dá uma série de instruções, desde o primeiro versículo do capítulo 5, inclusive ele fala para que elas, era para cadastrar no rol de membros apenas as viúvas que de fato eram viúvas, que eram tementes ao Senhor, que viviam se dedicando ao serviço do próximo, e acima de 60 anos. E aquelas que são mais jovens falam: vocês devem casar, arrumar um outro marido, para não serem pesadas financeiramente para a igreja. Inclusive ele fala: se alguns filhos têm mães que são viúvas, vocês devem cuidar delas e não deixar esse cargo, esse peso para a igreja, porque a igreja da época não tinha dinheiro, como a igreja verdadeira hoje em dia também não tem dinheiro. Aí, diante desse contexto de cuidar das suas viúvas, mas para os filhos cuidar, ele fala: olha, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, pior do que o descrente. É muito sério isso. Cuidar dos nossos é atentar para eles, não é fazer gestão contínua, constante das suas vidas, mas é esse cuidado de prestar atenção as suas necessidades, é esse meditar se há algo que eu posso fazer por aqueles que são meus. E nós achamos, até eu tentei achar alguma foto de família e não achei uma foto de família onde tivesse pai, mãe, filhos e avós, porque me parece que os velhinhos já não fazem mais parte da nossa família. As fotos de família feliz é o pai, a mãe e as crianças brincando e os velhos no asilo, ou os velhos jogados num canto. Mas os nossos avós fazem parte da família. E na última instância, se não tiver quem cuida deles, nós precisamos cuidar. Porque eles fazem parte da família. São aqueles que nos geraram. E aqueles que nos geraram, nós precisamos cuidar. Essa sociedade, meus amados, é uma sociedade da iniquidade, onde por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriariam, e se esfriou de tal forma que nós tratamos os nossos idosos com indiferença, onde os nossos idosos parece que é um estorvo para nós, onde inclusive nós não damos o valor devido aos nossos velhinhos, que estão naquela fase da inutilidade, mas esquecemos-nos que um dia nós estaremos nas mesmas condições, e porque talvez não tenham a graduação que nós temos, o conhecimento que nós temos, inclusive das mídias sociais, a facilidade de lidar com a modernidade, por eles não terem essa agilidade, nós os tratamos com indiferença, e pagaremos um alto preço por isso. Uma sociedade que não cuida dos seus idosos está fadada à desmoralização ética, moral, está fadada ao fracasso. Os orientais têm um cuidado muito mais
próximo, tem uma dedicação muito maior aos seus idosos. No Oriente, os idosos são tidos como pessoas sábias, como referências, ao menos até certo tempo. Cuidavam dos seus idosos como alguém que tinha sabedoria, tinha o conselho certo, alguém que você gostava de sentar para contar causa. Quem que lembra do vô, da avó, que você ia para a casa dele escutar causa? Eu ficava horas com meu vô, um homem muito sábio, iletrado, analfabeto, mas tinha uma sabedoria da vida extraordinária. Ficava dias, quase todo dia na casa dele, já falecidos, né? Mas eu convivi bastante com ele. Escutava ele contar histórias, causas que estão na minha memória até hoje. Que memória nós estamos produzindo nos nossos filhos para que ele ame os seus avós? Aí, amados, o nosso desafio como igreja é olhar para essas pessoas que fazem parte da nossa família, e não necessariamente consanguineamente, ou seja, de sangue, porque às vezes até eu brinco lá em casa, quando está reunido, que eu falo, ó, parente mesmo aqui é eu, a Gabriela, o Felipe, né? E a minha irmã, porque a Pretinha, a Lohane, não é parente não, a Dani, que é casada com o sobrinho, não tem sangue nosso. Misericórdia, isso é uma brincadeira de mau gosto que eu não vou fazer mais nunca, porque na verdade Deus, está gravado, né? Os pretendentes que estão chegando, que eu falo que não é parente, mas vai acabar se tornando, porque você tem compromisso, você tem corresponsabilidade, nos são queridos, por mais que às vezes existem os atritos, as divergências, mas são aqueles que estão com os nossos, e se estão com os nossos de sangue, nos tornam nossos também, por mais que às vezes existem divergências, às vezes não é legal, mas tem que haver o cuidado, e se precisarem ser cuidados, nós precisamos abrir mão do nosso conforto, para cuidar deles. Aliás, o que mais complica a vida de uma família, é essa busca louca por conforto. Você quer ser um fracassado na família? Busque dar conforto para a sua família, ao invés de gerar um caráter. Nós buscamos dar conforto e não geramos caráter nos nossos filhos. Depois eles acabam com tudo aquilo que nós demos como conforto e ainda saem na rua como um mau caráter, porque não aprenderam a viver. Dê conforto, sim, mas não como prioridade. Dê carinho, dê afeto, dê atenção. E diante disso eu estava olhando que o grande problema da sociedade moderna, amados, como diz o meu amigo Paulo Borges, deixe o Espírito Santo falar com você. Um dos grandes problemas da modernidade é que nós terceirizamos as obrigações familiares. Fizemos hoje a terceirização de tudo. Primeiro que nós terceirizamos é a terceirização dos pais para com as crianças. Nossas crianças com 4 meses de idade são levadas para as creches e para a escolinha. E eu não estou dizendo daqueles pais que necessitam levar os seus filhos desde a tenra idade, porque precisam sobreviver financeiramente, porque precisam daquele dinheiro para comer, para subsistência. Mas o problema é que, lamentavelmente, nós deixamos as nossas criancinhas com 4 meses, numa creche, na escolinha, não por necessidade, mas por vaidade, porque eu quero dar conforto para a criança, que eu quero dar um futuro para a criança, e no momento em que ela precisa de mais afeto, que é do 0 aos 6 anos de idade, eu terceirizo a educação, terceirizo a presença, e só eu busco 18 horas da tarde, e aí, a criança pode fazer o que quiser comigo, porque eu vou dar só migalhas do meu tempo para ele, especialmente as mães. Se você tem condição, mãe querida e pai querido, se você tem condição financeira, não terceirize isso, deixe para levar a criança para a creche, para a escolinha, quando for de fato para obedecer à legislação sobre educação, porque é nesse tempo da formação psíquica da criança, em que você deve estar junto, principalmente a mãe, no cuidado, no abraço, mas dá trabalho ter filho, e criança chora, criança irrita, criança quer aprender, e nós não queremos educar, nós deixamos precocemente as nossas crianças. Aí eu pergunto, para que você tem filho, né? Para que nós queremos filho?
para mostrar como trunfo para os demais parentes que eu tenho um, tenho dois? Então, se o marido ganha o suficiente para cuidar, dedique esse tempo. Eu lembro que a Pretinha, quando teve a Gabi, ela ficou até os 7 anos sem trabalhar. Deus nos deu graça, diminuímos o custo de vida, mas nos adaptamos, e ela ficou até 7 anos. Depois ela voltou a trabalhar. Invista esse tempo. Eu sei o que eu estou dizendo, porque eu trabalho na área da psicanálise. Eu sei da importância do papel da mãe. Mas nós terceirizamos, porque é mais fácil terceirizar. Não supra a vaidade sua. Não pense que dando coisas você formará uma criança saudável. Pelo contrário, é possível que você estragará seu filho para sempre. A verdade é, amados, além de nós terceirizarmos, nós fazemos, sabe o que com as nossas crianças? E quando eu falo de cuidar do céu, é de ter essa percepção. É de cuidar mesmo. Além de nós terceirizarmos nossas crianças, nós terceirizamos, nós enchemos as nossas crianças com acúmulo de atividade pedagógica e esportiva. Para não ficar incomodando a gente coloca no inglês, coloca na música, no balé, no judô, na aula disso, na aula daquilo. A criança sai de um lugar e já vai para outro, porque tem que ter atividade. Você não deixa a criança ser criança, você coloca nela, na verdade, atividades de adulto. Aquela pressão para cumprir horário, para desenvolver performance, e muitas vezes tudo isso que você coloca, na verdade, é a projeção sua, porque você queria fazer aquilo. Teu sonho era fazer tal coisa, e você não conseguiu, você projeta no seu filho, não, meu filho tem que ser assim. E às vezes a gente faz isso descuidadamente, gente. Nossas crianças não são livres mais para brincar. Nós já moramos numa cidade perigosa, não dá para ficar na rua. Igual na época minha, no Moisés de Mena, ficar na rua. Quando chegava à noite, a mãe chamava para tomar banho, ia buscar a molecada na rua. Paulo, Zé, cadê esses abençoados? Estava bem preocupado onde estava. Aqui, não tem o estádio aqui de Arapongas ali? Eles estavam em construção daquilo, era só buraco. Tinha um riozinho que passava. A gente morava na rua Iratauá ali, e aí eu e o Zé pequenininho, com 4 anos, descia para aquela buraqueira lá, meio do mato, uma bagunça, com pneu. Nós entrávamos dentro do pneu, e o Zé entrava, era pequenininho, soltava o pneu na rua ali, aquela rua Santo Antônio, ia lá embaixo o pneu. Meu Deus do céu. Nem pensar, e a mãe estava preocupada não. A noite vinha de boa. Só que hoje, infelizmente, não dá para fazer isso. Porque nós criamos nossos filhos numa bolha, né? Você não pode nem pisar no chão, nossos filhinhos. Cria um filhinho doentinho, sem imunidade. Sem exposição ao perigo, sem exposição ao risco, você cria já um ser, uma criança cheia de atividade, cheia de insegurança, cheia de medo, e com a necessidade louca de competir. Porque ele tem que ser melhor que o outro em tudo, na escola, no balé, na aula disso, na aula daquilo, na igreja, tem que cantar mais bonito que o outro, e etc. E você cria um ser adoecido, porque a vida não é de competitividade, a vida não é de competição, a vida não é de ascensão, a vida não é de subir na vida, a vida é de você relacionar bem, e ser gente boa, ser humano. E o humano é cheio, cada um com as suas limitações. Mas nós não estamos cuidando dos nossos, queridos. Todo excesso é prejudicial. Então, vocês que pensam ter filhos, ou que têm filhos pequenininhos, pense nisso. Cuide dos seus. Nós temos terceirizado os nossos adolescentes e jovens. Nós não queremos saber dos nossos adolescentes o que estão fazendo. Nós passamos desapercebido com o livre e excesso de uso de mídias sociais. Você não tem a senha do celular do teu filho. Mas como não? Espera aí. Você é de maior? Porque se você não é de maior, eu quero a senha do teu celular, querido. O da Gabi eu tenho até hoje. Né? Às vezes ela mudava, o pau quebrava, eu pegava de novo. Pode até não ter adiantado muito, mas eu tinha. É nada, até hoje ela presta conta. Mas a gente acha que, como é que é a minha privacidade, né? Privacidade quando você tiver 18, 21, que você se bancar. A gente acha que eu não posso gerar desconfiança no meu filho. O meu filho é o meu maior amigo. Que maior amigo é teu filho, rapaz? Ele é teu filho. Minha filha é minha melhor amiga. Não é, não. Melhor amigo passa a mão na cabeça, é cúmplice.
mente para poder ocultar a presepada do outro. Lembra quando nós éramos adolescentes? Ó, ninguém conta para o pai e para a mãe tal coisa, não. E nós aprontava toda. O melhor amigo é outro. Você é pai, você é mãe. Você pode ser amigo, mas o melhor não. Nós estamos terceirizando, deixando nossos filhos à mercê das mídias sociais. Nossos filhos são treinados para viver nos jogos eletrônicos. E nós nem sabemos muitas vezes que jogos são esses. Então, cuidar da família, cuidar dos seus, para não ser como um incrédulo, é saber que tem limites, tem caminhos. Principalmente se a formação da constituição psíquica dele, que é até 7 anos, e a formação da adolescência. Olha quantos acontecimentos com adolescentes através das mídias sociais. Mas não, é melhor você pegar o celular e dar para a criancinha, porque ela está atrapalhando você conversar. Deixa brincar no celular, né? Deixa ficar no joguinho, porque enquanto ela fica no joguinho, não tem o tempo de sentar, ensinar uma dinâmica, ensinar a rolar no chão com eles, a brincar. Não tem tempo de educar, nós terceirizamos. E isso é perigoso, amados. Nossos adolescentes e jovens com falta de limites e de horários. Meus queridos, falta de limite e de horário. Eu já tenho 18, vou chegar às 5 da manhã e não vou falar que vou chegar. A neca de Pitibiriba. Vai avisar que hora vai chegar. Você mora aqui é a minha casa, aqui quem é o pai sou eu. Aí, pais frouxos, filhos desorientados. Se você vive no mesmo teto, você é o dono da casa, você que paga as contas, aliás, compartilha as contas, então você tem a última palavra, e não é maldade, amados, porque se você não pensa pelos seus filhos, alguém está pensando por eles, alguma mente mais potente, mais influenciadora e mais manipuladora vai estar fazendo isso por você. Então, queridos, cuidado com o horário, cuidado com mídias sociais, cuidar dos filhos é dar limite, cuidar dos filhos é dar limite. Então, cuidado, querido, cuidado com o seu filho, cuidado com a criança. Hoje nós pegamos as nossas crianças, na hora do almoço, a gente não conversa mais, nem comer junto, já não come, e ainda bota o celular para a criança na hora da comida, em vez de comer. Ele pega o prato comendo com o celular. Filho, você não entendeu o princípio da mesa, da partilha, das ações de graça, do momento que às vezes, na correria do dia a dia, você tem para estar com seus filhos, quando pode estar, no almoço ou na janta. Cuidados. Olhe para a família, é a família que vai sustentar a sua vida, é uma família estruturada que vai inclusive sustentar o amor, não é o amor que sustenta a família, é a família que sustenta o amor, não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor, porque se tiver amor sem casamento, amor um aqui e outro lá em São Paulo, é beleza, amor com um aqui e outro vendo cada 90 dias, é que eu amo demais, não filho, é o casamento, é a família que sustenta o amor. É onde você é quem você é, e apesar de quem você é, o outro te acolhe, com todo defeito, com toda dificuldade, porque nós somos seres em processo de formação de Cristo em nós, formando a humanidade nossa. Então, cuide dos seus filhos, cuidar dos seus é isso. Agora, o pior é que nós estamos terceirizando, os filhos estão nos terceirizando. O que é isso? Estamos terceirizando porque, primeiro, os filhos não dividem as despesas da casa, isso é injustiça. Meu filhinho trabalha, é tudo para ele. Tudo para ele? Um escambau. Gabriela, vamos citar exemplo, Gabriela, trabalha desde os 16, 15, né? Você trabalha fora. O dinheiro é na minha mão. É na minha mão, porque ela come, bebe, tem um teto, tem a mãe, tem tudo. Suprimos a necessidade dela, e ela, o primeiro que ela faz quando recebe pagamento é para passar o Pix para mim, de todas as despesas dela que está no meu cartão, e daquilo que supostamente ela come. É justo. Mas se eu fosse, tudo bem, eu não tenho condições de mantê-la. E se eu não tivesse, mesmo que eu tivesse, fosse um milionário, ele ia ter que pagar, para aprender a dar valor. Ela tem tudo. Isso é um princípio da justiça. Você ensina o seu filho a relacionar com você de forma
comercial, levando vantagem até nisso. Não, o dinheirinho é dele. Então ensina ele, porque a hora que você precisar do dinheiro dele, não vai te dar, porque ele desenvolveu uma relação onde ele acha que ele é autossuficiente, que ele é privilegiado, que ele pode ter mais. Como ter mais? Aliás, a gente dá mesada para os filhos, né? Não faz muito sentido dar mesada. Se você faz isso, amém, respeito, mas não faz muito sentido. Se tem tudo, eu posso chegar no final do mês, quando eu receber, e dar lá, toma aí 100 conto, 200 conto, filho, para você comprar alguma coisa. Mas todo mês, eu vi adolescentes, no dia do pagamento, cobrar o pai na minha frente. Você não me deu a mesada ainda. Eu falei, pega a mesa aí, meu irmão, mete na cabeça dele. Dá uma mesada na cabeça dele, ué. Cobrando mesada, mas pelo amor de Deus. Aí a gente ensina a desenvolver relação comercial. Inclusive, filho, vai no mercado para mim, eu te dou R$5. Vai comprar um pão para mim, que eu te dou tanto. Passa a roupa para mim, que eu te dou. Você está criando. Você está criando, como é que chama? Concorrente, e não filho. Porque a hora que ele puder, ele vai passar rasteiro no você. Você desenvolveu isso nele. Não é a relação da graça, do amor, onde todo mundo partilha a vida, o serviço tem que fazer, um faz, um ajuda o outro. Filhos que estão sendo criados como estrelas. E os pais sofrendo. Inclusive na distribuição das tarefas domésticas. Tem mãe que faz tudo e o beleza do filho e da filha está lá sentadinho no sofá. Aí está cansado. Cansado do quê? Não estudou, meu filhinho. Nossa, coisa tremenda. Porque no meu tempo eu estudava e trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. E a mãe e o pai estão lá se arrebentando para fazer tudo. E você acha que está ajudando teu filho, você está estragando teu filho. As meninas. Mas mãe, tem que botar para fazer comida. Passar roupa, lavar roupa. Mas quando casar, você é machista, porque quando casar não precisa. Ela tem dinheiro para pagar empregado? Vai casar com um milionário? E mesmo assim, fazer uma bolsa, ensina teus filhos, filho. Vocês que é mais da minha idade aí, vocês faziam tudo isso para os pais de vocês. Morreram? Não, saiu gente boa, trabalhador. Uns adolescentes folgados, que nem a mesa não põe. Ainda acha ruim da comida. Não gosto de tal coisa, não. Quando você igual lá em casa, tem que pegar um ovo e partir em 4. Pedaço de carne de A100. Tudo que é o trem, né? Era um pedacinho, um bifinho, né? Esse bifão, os caras cortam não. Para comer em 4, filho. Quando tinha carne, o resto era ovo, jiló, chuchu. Gente, aí a mamãe faz um tipo de comida para um filho, outro tipo de filho para outro, para agradar os príncipezinhos. Que beleza. Aí ele casa, o marido não vai aguentar, ou a mulher não vai aguentar, já vai dar problema. Vamos parar de querer evitar sofrimento para os nossos filhos, de querer que nossos filhos não sejam frustrados, porque a vida é de frustração, e o segredo não é frustração, porque frustrado você vai frustrar sempre. O segredo é como você reage diante da frustração. Você é frustrado o dia inteiro, no serviço, na igreja, com a esposa, com o esposo, com o patrão, no trânsito, na igreja, com o pastor. Todo mundo te frustra, porque nós somos gente frustra o outro. Mas aí eu tenho a opção de frustrar e ficar de bico, entrar em depressão e morrer, ou querer morrer para chamar atenção muitas vezes, né? Ou eu tenho a capacidade de, diante da frustração, falar, mas peraí, isso não faz sentido. Sabe por que não fez a comidinha para mim? Então, cuidar dos filhos é saber isso também, amados. Isso aqui tem que ser para a família, né? Vamos gravar isso aí, editar depois e mandar um por um que não veio hoje, e você manda para os outros. Cuidar dos seus, senão nós estamos criando outros seres menos os humanos. O não interesse pelo bem-estar psicossocial dos pais, a indiferença. Rapaz, a gente que visita muito, você vê cada coisa, chega aqueles moleques, aquelas meninas, aqueles marmãs, aqueles meninos, primeiro passa para ele, não dá nem boa noite, é uma falta de educação, né? E às vezes você está conversando, chega o abençoado e atravessa no meio da conversa. Porque lá em casa, quando o pai estava conversando com a visita, passa na frente, filho. O pai só olhava assim. Vazar, porque moleque é curioso, né? Eu conversar quando chegava o povo, assim, o pai era negociante, eu ficava no canto da porta, assim, chegava e encostava, assim, aquela cara de pau que eu sempre tive, né?
E escutava, que o pai percebia que tinha uma presença ali, né, indesejada. O pai só chegava, filho, acabou. Hoje não, você está conversando na visita com o amigo, chega o intruso do moleque, da menina, o pai e a mãe param toda a conversa e vai dar atenção para o filho. O que você vai gerar nele? Um narcisista, que acha que tem a atenção do mundo. Aí foi embora a família. Filhos indiferentes com pai e mãe, chegam, não dá boa noite. Eu sou da época da benção ainda, né? Bença pai, bença, não é nem benção, é bença. Bença pai, bença mãe. E que bom, que Deus te abençoe. Às vezes só num costume, mas era bonito. Havia um respeito. Mais ou menos uma boa noite. Um beijo. Nem que for meio de bico também, nervosa, você com brava, dá aquela porção de orelha, vai dar mas não dorme sem dar uma boa noite, não. Indiferença. A diferença mata qualquer um. A diferença dói na alma. Filhos que estão aqui, meus jovens queridos, aprendam isso, não sejam indiferentes com os pais de vocês, não. Mesmo que vocês acham que saibam mais, achem que estão preparados, porque quando a gente é jovem, a gente acha que sabe tudo mesmo. Inclusive com 50 agora que eu estou descobrindo que eu já não estou sabendo nada, porque diante da vida tem muita mais resposta, muita mais implicações. Mas mesmo que você ache que você é superior, em algumas áreas, e às vezes o é mesmo, mas não seja indiferente, não trate seu pai e sua mãe com indiferente. Se você quiser a bênção de Deus sobre a sua vida, não trate teu pai com indiferença. E nós que ainda temos pais vivos, eu tenho a mãe, a Marlene tem a mãe e o pai, trate eles com cuidado, com toda a paciência que for possível. A pesada e injusta obrigação de cuidar de neto. Eu vou abrir meu coração para vocês. Né? Já falei para a Gabi, você quer arrumar filho? Você se vira. Eu vou cuidar de neto, não. A não ser que ficar doente. Os abençoados, faz filho, aí carca lá para os coitados dos pais cuidarem, para peão ir para a balada, para peão ir passear, para peão ir trabalhar e ganhar dinheiro sem necessidade, para ficar melhor, e o coitado, às vezes já de idade, cansado, cuidando de neto. Ah, você quer ter aí? Por que você fez filho? Não estava gostoso na hora de fazer? Então cuida desse abençoado agora. É só ter por necessidade de doença, sim. Mas não terceiriza. Rapaz, eu sei que eu estou falando. Marmãos de pai que deixa filho o dia inteirinho com os avós e sequer leva comida para o abençoado da criança. É o avô que da aposentadoria tem que pegar para comprar leite, comprar remédio. Isso é injustiça. Pelo amor de Deus. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, se você está saudável e quer ajudar teu filho por um período, cuidar do neto, para poder adquirir algum bem, etc., ok, não tem problema nenhum, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas alguns são folgados. Amados, cuidar dos seus, é melhor nós cuidarmos dos nossos. O abominável encerramento dos velhos no asilo, uma sociedade que encerra, que lança, que joga os seus velhos no asilo, tendo a condição de tempo e de dinheiro para cuidar dos seus, não sabe o que lhes aguarda. Mas você não conhece o velho que é? Filho, se fosse fácil, se fosse para ter prazer, você não ia cuidar do velho, do idoso, você ia cuidar de outras coisas. E o amor? Claro, existem situações que as pessoas precisam trabalhar, etc., resguardada todas essas possibilidades, mas tem muita gente que lança os seus velhos no asilo, e às vezes não lança no asilo não, lança num cômodo no fundo da casa, e leva lá um prato de comida, como se aquilo lá fosse um outro ser, e não teu pai e tua mãe. Pense no que nós estamos fazendo com os nossos idosos. A verdadeira religião é essa, é cuidar de órfãos, de viúvas, e cuidar dos seus. O Tiago fala isso e o Paulo reforça. É amor, é cuidado. Vai dar incômodo? Claro que vai. Mas amor é o quê? O amor é sacrificial. Há uma recompensa, que recompensa é essa? É uma promessa de honrar pai e mãe para ter longos dias sobre a face da terra. E que dias são esses? Não são dias de tribulação, são dias felizes, dias de alegria.
Aí por que ele diz, encerrando, eu vou terminar também, ele fala, se alguém faz isso, não cuida dos seus, terceiriza a responsabilidade, negou a fé, e é pior do que o incrédulo. Por que negou a fé? O Pedro, quando nega Jesus, nega o amor, porque quando ele vai restaurar o Pedro, ele fala, tu me amas, porque se me amasse, não tinha me negado. Então, negar a fé é o quê? Ah, eu não creio mais em Jesus. Não, tem nada a ver com Jesus isso aqui. Tem nada a ver com religião. Negar a fé é não amar. E à medida que eu não amo os meus, principalmente os da minha família, eu estou negando qualquer fé que eu acho que tenha ou que eu professo que tenha. Essa religiosidade vazia e teórica que camufla o que está no coração. O ativismo religioso revela a indisposição de estar com os familiares, principalmente com aqueles que dependem de cuidado especial. Minha irmã não está aqui hoje, já há vários domingos, ela está cuidando da mãezinha. A mãezinha não está bem para ficar sozinha. Ela abriu mão de estar aqui no culto para estar com a mãe. Qual culto é melhor para ela? O ter ficado cuidando da velhinha ou estar aqui dando glória a Deus, aleluia? Não tem tempo, não. Eu vou para o culto, a senhora fica sozinha, abandonada. Eu preciso pregar, eu preciso viajar. Eu conheço cara que fica viajando e o coitadinho do velhinho está lá passando necessidade. Em nome de uma pseudo-religiosidade, de um ativismo. Não, tem que orar, tem que fazer campanha, tem que viajar. Não, isso aí não faz sentido. Essa postura contradiz o que de fato é culto. O culto é vida. Claro que se eu puder estar, tenho que estar sim. Mas às vezes, por um período, é preciso abrir mão dos nossos direitos, das nossas vontades, e daquilo que nos é importante, e é muito importante sim estar reunido no culto, mas às vezes é preciso abrir mão em favor do cuidado dos seus. É interessante alguns irmãos. Teve um dia o irmão falou, pastor, eu não vou na igreja hoje não, porque minha esposa está doente. Ela não está bem, estou com medo de deixar ela sozinha. Você está certo. É isso mesmo, fica com ela. Você mora, no caso dele, mora bastante longe, complicado. É isso aí, amor é isso. Os recursos financeiros, amados, ofertados às instituições em detrimento das necessidades, das melhorias da causa dos idosos. Tem gente que, eu tenho que entregar o dinheiro lá para o pastor e não compro o remédio para o meu pai e minha mãe. Maldito dinheiro! Aliás, Marcos, Jesus denuncia isso, no capítulo 7, o que estava acontecendo? Os religiosos, ao invés de cuidar dos seus, ao invés de pegar o dinheiro, inclusive o primogênito que tinha uma parte a mais da herança para cuidar da família, ao invés de eles pegarem os recursos e cuidarem dos seus velhinhos, eles diziam que ia fazer uma oferta no templo, Corbã. Eu dou tanto por mês aqui no templo, e deixo os velhinhos para lá. E abandono meus pais, meu sogro e minha sogra. Jesus falou, vocês são loucos. Essa tradição, vocês estão usando de uma tradição de conveniência para anular o mandamento, porque o mandamento é cuidar, o mandamento é honrar. E honrar não é só falar, mandar coraçãozinho, não. Isso aqui é outra coisa que eu fico muito desorientado. O abençoado e a abençoada nunca postam uma foto do pai e da mãe enquanto estão vivos. Quando morre, meu papai, não é aquela foto de luto, não, nunca postou. Daí quando morre, meu querido papai, minha querida mamãe. Faz sentido? Não faz sentido. Por que você não posta agora que eles estão vivos? Está com vergonha desse que é tão flácido? Vamos pensar a nossa relação com a nossa família? Então, não transfiramos responsabilidade, vamos cuidar dos nossos. Cuidar dos nossos. Paciência, tem que ter paciência. Vamos aprender com os nossos velhinhos, com os mais de idade, inclusive eu já me coloco, né? Eu estou com 50, vamos aprender comigo, ter paciência comigo. Vocês que são jovens, perto das crianças, dos adolescentes, eu já sou idoso, né? Eu tenho alguma coisa para passar para vocês. Os nossos idosos sempre terão. E nessa época, nessa idade, toda idade fica muito carente de abraço, de beijo, de atenção. Então vamos cuidar deles. Meus amados, nós devemos analisar
se nós estamos vivendo a prática do amor, cuidando dos nossos familiares. Porque às vezes a gente cuida das ONG, cuida das tartarugas do Nordeste, da mata amazônica, da floresta amazônica, e não cuida dos nossos velhinhos. Às vezes nós cuidamos nós gastamos tanto tempo nas nossas mídias, falando com amigos, ok, isso é bom, né? E eu, às vezes, me pego em falta, e não paro uma hora para conversar. Mas esses caos eu já escutei 200 vezes, e daí? Um dia você vai contar as 200 vezes a história do mesmo jeito. Eu lembro que eu viajava muito com o pastor Alci, saudoso pastor Alci, velhinho, né? Homem de Deus. Ele levava eu para dirigir, porque ele já não conseguia dirigir direito. Ele contava as histórias, eu andei muitos anos com ele, as histórias que ele, quando ele começava a contar a história, eu já sabia qual que era. Mas que bom, era a memória dele, é aquilo que trazia vida e alegria para ele. Meus queridos, relação familiar, pais, filhos, pais, netos, avós, agregados, vamos amar de verdade, vamos cuidar um do outro, vamos cuidar. Gaste tempo, serviço, dinheiro, mas procure proporcionar um bem-estar maior para eles. Ministério de Louvor, por gentileza, se aproximem. Nossa prioridade, meus amados, tem que ser a família, depois a igreja. Vou repetir, nossa prioridade tem que ser primeiro a família. Não é usar pretexto da família para não ir na igreja, né? Não é isso também. Mas a prioridade é a família. Porque a igreja acaba, as leis podem mudar, nem templo não tem mais, mas a família permanece. E se você precisa de um milagre na sua família, vamos orar? Vamos ficar de pé? Eu tenho no meu coração que nós precisamos orar por nossas famílias. Não desista da sua família. Pastor, mas você não sabe como é que está o BO lá, não sei se vai ter jeito de salvar minha família. Primeiro, quem salva a tua família não é você, é Jesus de Nazaré. Mas você tem a oportunidade de ser cooperador dele, de Jesus. Que jeito? Orando, lendo a palavra, gastando tempo, falando das coisas que são do alto, não as que são da terra. Como está a tua família? Parece que você já não tem um controle. E é que às vezes nós pensamos que estar no controle, é fazer com que as coisas aconteçam tudo do jeito que você quer. Não, isso não é controle. Isso é controle narcísico, do seu. O controle que eu digo é no sentido que você sabe o que está acontecendo. Você tem discernimento espiritual, inclusive, de saber o que está acontecendo. Que caminhos que os filhos estão tomando. Entretanto, você, às vezes, fala, orienta, chora, abraça, e às vezes só fala com o pai. Porque quem convence mesmo é o pai, é o Espírito, né? E talvez você tenha visto que a tua família talvez não foi alicerçada como deveria ter sido alicerçada. Mas é tempo de afundar os alicerces, fazer novas estacas, para segurar novos muros de arrimo, para segurar as avalanches que acontecem, tá? E às vezes tem situação que tem que destruir tudo mesmo, porque foi construída na areia. Aí a hora que vier a água, a enchente, o vento vai cair, mas caia consciente de que o pai está ali para reconstruir, para construir definitivamente. Agora eu creio em milagres. Você crê? Eu creio em milagres. Relacionem, amados, com seus filhos, com seus pais, com muita transparência, com muita verdade, com muita sinceridade, com muito perdão. A família é o ambiente a família é o ambiente da graça e da partilha. Se você não aprendeu a amar dentro da família, você não vai amar nunca, em lugar nenhum. E se você não tem uma família que ama, ame você. Tenha contrapartida você de amar, de mostrar o que é amor. E mostrar amor não é passar a mão na cabeça. Às vezes, mostrar amor é deixar isso.
até que outro vai, cai em si, se conscientiza e retorne arrependido, do jeito que Deus quer. Mas Deus ama a família, até que Ele resolveu ter uma, né? Ao nascer, Ele resolve ter uma família, José e Maria, e Jesus. Ele quis uma família com conforto. Um dia nós vamos começar a pregar sobre a família de Jesus de Nazaré. Pensa na família que tinha tudo para dar errado. Era de Jesus. Nem lugar de nascer teve. Só problema. Ele já nasceu dando problema para a humanidade. Usei, ficar louco, mandar matar todo mundo. Teve que fugir para lá, fugir para cá. Mas estava ali o José. Ei, José, ei, que homem, hein? Que caráter. São José. Né? Um santo homem. E uma Santa Maria, uma mulher santa. Casal simples, não preocuparam com o conforto para o menino. Que eles tinham um propósito para cumprir na terra, que era gerar e cuidar do Filho de Deus. Puder dar conforto para os seus filhos, dê, mas ensina eles a serem salvadores do mundo. Ensine eles a serem como Jesus. Nem que às vezes você perca eles do templo, né? Mas perca no templo, não fora do templo. Perca eles ocupando com as coisas do Pai, não ocupando com outras coisas. Meu Deus, que o Espírito Santo tenha misericórdia de nós, como igreja, como famílias. Vamos orar. Feche os teus olhos e clame por tua família. Se está tudo bem com a tua, que bom. Clame por alguém, por alguma família que você sabe que não está legal, que ainda não viveram tudo que Deus quer que eles vivam. Não desista. Não pare de acreditar. Não pare de colocar seus filhos, seus cônjuges, seus pais nas mãos do Senhor. Interceder por eles. Se é perdão que precisa ser perdoado, que às vezes você teve um referencial negativo de família, ou seja, quando fala em família você até entristece porque a sua não foi legal, ou você foi rejeitado, abandonado da família, ou talvez não te deram o valor que você merece, sim, deveria ter. Mas há um Deus que é Pai e que tem uma família, e essa igreja é uma família, é uma comunidade. Eu te abraço nessa noite, e ao te abraçar nesse gesto simbólico e distante, que você seja abraçado pelo Pai da grande família humana, que é o Pai de Jesus Cristo de Nazaré. Fale com Ele. Pai,